Quer conquistar um corpo perfeito até o final do ano? E eu não falo aqui ter um corpo perfeito de mocinha de 20 anos para desfilar de biquíni na praia. Corpo perfeito para mim é muito mais do que isso. É ter um corpo que não limita, um corpo livre de dores, um corpo ativo, com vitalidade, um corpo que lhe permite dormir logo ao se deitar no travesseiro e acordar com energia na manhã seguinte. Um corpo que você sente orgulho da imagem que vê no espelho e não se esconde atrás de roupas largas ou folgadas. Com o passar dos anos, muitas vezes, nos esquecemos e passamos a acreditar que há uma idade limite para ter um corpo perfeito. Por isso, eu estou aqui para mostrar como conquistar o corpo que deseja nesse verão, não importa a sua idade. Não importa se você já entrou na menopausa ou se ainda tem alguns quilinhos para perder. O primeiro passo é você desinflamar. E para isso, você precisa descobrir como transformar a sua cozinha numa farmácia. E eu vou mostrar isso para você agora. O desafio está lançado. E esta será a sua última promessa para conquistar o corpo e a saúde que deseja. Quem comanda essa vida? Eu? Ou deixo acontecer? Bom, virei a minha chave. Então, assim, é um aprendizado que vai não só a mim, mas também que se estende a toda a minha família. Minhas roupas todas largas, várias dobradas para mandar apertar, saias que eu não usava já fazia uns 4 anos, consegui colocar uma saia. Estou mega feliz porque eu consegui emagrecer com qualidade de vida. Está aqui o resultado. Depois de 3 meses, está aqui, sem colesterol, sem glicose, enfim. Hoje eu sou outra pessoa. Eu tô 10 quilos mais magra, eu tô mais jovem, minha médica falou assim que pareço uma menina nos exames e uma energia assim. Perdi 13, não é quilos, 13 de desinflamado. 13 quilos de desinflamada. Tinha artrose, sarei, não tomo mais remédio, colesterol baixou, durmo bem, tudo maravilhoso, humor 10. Eu voltei a ser aquela mulher. Você sabia que existe um único remédio capaz de proteger o nosso corpo contra as dores e as doenças da atualidade? A eficácia desse remédio já foi comprovada pelas maiores instituições de pesquisa do mundo. Universidade de São Paulo, Harvard, Yale, Oxford, Johns Hopkins, entre tantas outras. Esse remédio é livre de efeitos colaterais, acessível a qualquer pessoa e mais eficaz do que muitos medicamentos químicos que você encontra nas farmácias por aí. Isso porque, mais do que remediar sintomas, esse remédio age nas verdadeiras causas, na raiz das doenças. Bom, mas antes que você corra para a farmácia mais próxima da tua casa em busca desse novo remédio, diga-me uma coisa, você sabe de qual medicamento eu estou falando? Eu falo, é claro, da alimentação verdadeira, da alimentação como remédio. Sim, como remédio. Eu sei que a alimentação é uma fonte de prazer, de afeto, enfim, de memórias. Todos nós temos uma boa recordação relacionada a um jantar especial, um almoço em família, com aquele bolo preparado com tanto carinho pela nossa vovó. Essa relação afetuosa com a comida, ela precisa existir, mas não podemos esquecer que a alimentação é principalmente fonte de saúde. É fundamental fazer as escolhas corretas para atender todas as necessidades nutricionais do seu corpo, que é a obra-prima de Deus e da criação, onde habita o Espírito Santo. Nós somos os frutos das escolhas que plantamos no passado. O que escolhemos ingerir hoje servirá como matéria-prima para a construção da nossa saúde nos próximos dias, semanas, meses e anos. Por isso que eu digo que a cada refeição você determina o seu futuro. Há mais de 2000 anos, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia que o seu alimento seja o seu medicamento. E conhecer o que você coloca no seu prato pode sim ajudar a prevenir e combater os maiores problemas da atualidade. A falta de energia, o cansaço crônico que atrapalham tanto o nosso dia a dia, as dores articulares, enxaqueca, fibromialgia, elas que tiram toda a nossa vontade de fazer as coisas que mais amamos, o estresse, a ansiedade, a depressão,
tão comuns nos dias de hoje que roubam o nosso prazer de viver. O excesso de peso e a obesidade que tanto afetam a nossa autoestima. Sem falar do diabetes, nas doenças cardiovasculares, nos problemas de memória e tantas outras condições. E digo mais, além de proteger o corpo contra o aparecimento de doenças, as nossas escolhas alimentares nos blindam com qualidade de vida. Comer bem de verdade pode nos dar uma vida mais ativa, para passear, para praticar uma atividade física, viajar, brincar com as crianças e até investir em uma segunda carreira, como eu fiz aos 45 anos. Comida de verdade pode dar mais ânimo e mais vigor para você ser uma mulher plena, uma esposa mais companheira, uma mãe mais presente nas horas de lazer com os seus filhos. Pode nos fazer voltar a amar o nosso corpo, a nos sentir mais bonita, a ter satisfação de voltar a usar aquele vestido que há tantos anos está guardado no armário. Sem falar que comer bem de verdade, é o nosso melhor investimento para uma vida independente de cuidados. E olha, quando me refiro em comer bem, eu não estou falando dessas dietas restritivas ou dietas genéricas que você encontra na internet ou que você ouve falar na TV. Eu também não estou aqui para impor mais regras do que você já pode ou não pode comer. Eu estou aqui justamente para ampliar o seu horizonte sobre as grandes possibilidades deliciosas e nutritivas que estão à nossa disposição. Só precisamos conhecê-las. Conhecimento traz liberdade e liberdade lhe dá o livre arbítrio para escolher o que é melhor para você. E pode apostar, você vai se surpreender. Comer bem de verdade pode ser muito mais gostoso e prazeroso do que você esteja imaginando. Então, seja muito bem-vinda à primeira das 4 aulas da Semana Especial Farmácia na Cozinha. Nessa primeira aula, na aula de hoje, você vai saber identificar se as suas escolhas alimentares têm afetado a sua saúde e como você pode desinflamar o seu corpo, frear o envelhecimento precoce e apagar dores e doenças fazendo as escolhas certas. Mas atenção, só assistir às aulas sem colocar em prática não vai trazer resultados. Por isso, eu preciso que você se comprometa a estar comigo, experimentando os conhecimentos adquiridos essa semana. A cada aula, eu vou trazer novas informações. Por isso, fique atenta para não perder nenhum vídeo. Para você que está me conhecendo hoje, muito prazer. Meu nome é doutora Gisela Savioli, sou nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta, jornalista e autora de 10 livros. Também sou esposa do Dr. Roque Savioli, médico cardiologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, o INCOR, que me deu de presente um filho maravilhoso, o Roquinho, que, ao se casar, trouxe para a nossa família minha querida Nora Calçade. Eu adotei como missão de vida ajudar homens e mulheres a resgatarem a sua saúde e recuperarem o prazer de viver por meio da nutrição funcional. Há 18 anos, eu realizo a minha ação missionária junto da comunidade Canção Nova através dos programas Mais Saúde de rádio e televisão. Inclusive, fui a nutricionista responsável quando, em 2007, o Papa Bento XVI veio ao Brasil. Estou dedicando o que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo junto à minha família, e investindo recursos para realizar essa semana gratuita justamente para milhares de pessoas. Pois você ou alguém que você ama pode estar enfrentando algum problema de saúde e é bem possível que esteja em busca de informações confiáveis e alternativas que realmente funcionem. Eu sei o quanto é ruim quando adoecemos ou alguém tanto amamos fica doente e não sabemos o que fazer. Há muitos mitos e inverdades sobre alimentação saudável que circulam por aí. Por isso, pegue agora um papel e uma caneta para anotar os ensinamentos que eu quero passar para você. Só antes de começarmos, eu tenho um aviso importante para passar para você. O conteúdo desse especial é inédito e exclusivo e não vai ficar no ar por muito tempo. Por isso, eu quero que você assista a todas as aulas logo que elas forem liberadas. Tudo bem? Combinado? Vamos em frente? Você já se perguntou por que algumas mulheres que já passaram dos 50, mas ainda não aparentam ter 30, enquanto outras de 40 já apresentam ter muito mais? Tem mulheres que chegam à maturidade com energia de sobra, um corpo em forma livre de dores.
Outras, muito mais jovens, já estão exaustas, ansiosas, deprimidas e sem disposição alguma. E sabe qual é a diferença entre elas? Não é uma questão de dinheiro, sorte, nem genética. Para ter uma vida feliz, vibrante, produtiva, seja aos 50, 60, 70 ou até após os 90 anos, é preciso dar ao seu corpo os nutrientes que ele precisa para funcionar como ele deveria. Todas as partes do nosso corpo são formadas por células. A pele, a unha, cabelo, músculo, nossos órgãos, o coração, o cérebro. Todo o seu corpo é formado por cerca de 30 trilhões de células. E para formar essas 30 trilhões de células e para que todos os seus tecidos, órgãos, sistemas funcionem como deveriam, é preciso os nutrientes essenciais: água, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Você sabia que vitaminas e minerais seu corpo não fabrica? Você precisa introduzi-los no seu organismo. Por isso que são essenciais. Tanto que a vitamina D, o nome está errado, por quê? Porque nós sintetizamos. Então, ela é um hormônio e não uma vitamina. Mas assim como nós temos dentro das proteínas os aminoácidos essenciais, são 8. Se você não comê-los, você não produz mais 12 dentro do seu corpo e esses 20 fazem todas as proteínas do seu corpo. Você precisa ingeri-los. Eles precisam vir da onde? Da nossa alimentação. É como eu perguntar, dá um exemplo de proteína? Todo mundo fala carne, ovos. Dá um exemplo de gordura? Azeite. Dá um exemplo de carboidrato? Macarrão, pão, arroz. E eu pergunto, onde eu coloco essa classe maravilhosa de legumes, verduras e frutas? São carboidratos, mas os carboidratos do bem. E o que está acontecendo hoje? Não estamos fornecendo quantidades necessárias desses nutrientes essenciais para a manutenção de uma vida saudável e produtiva. E estamos nos entulhando de calorias vazias. Dormimos mal, vivemos ansiosas e preocupadas, não temos disposição para nos exercitar, comemos em excesso açúcar, óleos vegetais, ultraprocessados, aditivos alimentares, álcool, remédios. O resultado de tudo isso, basta olhar ao lado para você constatar. São milhões de adultos que, infelizmente, até crianças que não estão mais saudáveis e, em grande parte, emocionalmente deprimidas e cronicamente doentes. Você sabia que o Brasil é o país que maior número de pessoas ansiosas tem no mundo e o quinto com o maior número de depressivos? E que tem mais de 60% da população brasileira que está acima do peso, sendo que metade delas está obesa. E, apesar de termos tantas pessoas acima do peso, temos um paradoxo que é o obeso desnutrido. E se você for uma dessas pessoas que quer desesperadamente perder os quilos a mais que tanto o incomodam, eu quero dizer uma coisa: você não vai emagrecer para ficar bem. Você vai primeiro ficar bem para poder emagrecer. Diariamente eu vejo que as pessoas não estão nada bem e talvez você seja uma delas. Eu cansei de ver chegarem pacientes de todas as regiões do Brasil trazendo uma sacola cheia de exames e dizendo: doutora, os meus exames estão todos perfeitos, não tem nada errado, só que eu me sinto péssima. Ou ver pacientes tomando pílulas e mais pílulas sem nem saber direito por que é que estão tomando ou usando. Se você está nessa situação tomando 2, 3, 4 e até mais de 5 medicamentos diferentes por dia, não se sinta sozinha. Estatisticamente falando, 6 em cada 10 adultos maduros tomam mais de 5 medicamentos por dia, todos os dias. Sem falar naqueles que usam ocasionalmente, para não dizer que é dia sim, dia não. Eu sei que ninguém toma remédio porque quer. Talvez você esteja com os níveis de colesterol altos ou desenvolvendo diabetes, ou talvez com muitas dores, refluxo, ou até prisão de ventre, ou sofra de problemas para dormir, ou ansiedade, depressão. Quando a gente está com dor, com exames alterados, quer logo tomar um remedinho sem nem pensar a respeito. A gente quer se livrar logo do problema para depois respirar aliviada, não é mesmo? Mas diferentes estudos mostram que os medicamentos nem sempre são a forma mais segura nem mais eficaz de prevenir uma doença. E muitas vezes nem mesmo a melhor forma para tratar uma dor ou uma doença crônica. E doença crônica são aquelas construídas ao longo do tempo pela repetição frequente de um conjunto de hábitos
prejudiciais, todo dia um pouquinho. E é claro que os medicamentos têm a sua importância, especialmente em casos graves, e eles não devem ser descontinuados de forma nenhuma sem você conversar com seu médico. Só que, infelizmente hoje, não importa qual seja o seu diagnóstico, parece que só existe uma forma de tratar prescrevendo medicamentos. Isso leva a um ciclo perigoso, porque, infelizmente, você toma um medicamento que pode dar um efeito colateral que vai ser o responsável pela prescrição de um novo remédio, que, por sua vez, poderá estar trazendo um novo efeito colateral e assim sucessivamente. É um anti-inflamatório prescrito por uma dor, que, como o médico já sabe que ele vai prejudicar o seu estômago, ele já prescreve um prazol da vida. Aí você toma esses prazóis de forma descontrolada e adivinha o que acontece? Inibe a absorção de diversos minerais importantíssimos a partir do seu estômago. Com o passar do tempo, você descobre primeiro uma osteopenia e depois uma osteoporose, ou uma anemia ou um problema de memória. E assim, você nem desconfia onde começou o problema. E apesar de tudo isso, será que todos esses remédios que você toma estão verdadeiramente ajudando a restaurar a sua saúde? Me responda com sinceridade, por favor. Os seus exames estão melhorando? Você se sente com energia o dia inteiro? Está satisfeita com o seu corpo e a sua saúde? Dorme bem à noite? Passa o dia animada, sem dores pelo corpo? Seu intestino funciona como um reloginho? Se sim, isso é uma verdadeira bênção. Mas, infelizmente, viver sem dor, sem doenças e feliz consigo mesma é uma exceção nos dias de hoje. Virou rotina muita gente achar que é normal viver com dor. E brincam até que estão na idade do com dor aqui, com dor ali. Ou que é normal esquecer as coisas o tempo todo, que é normal viver constipada e, portanto, enfesada sem conseguir ir ao banheiro. Ou que é normal o peso e a barriga começarem a aumentar depois dos 30 anos. Depois de uma certa idade, parece que num passe de mágica, todos os exames de sangue ficam ruins de uma hora para outra. Minha gente, envelhecer é natural, é esperado, mas estar doente o tempo todo definitivamente não é normal. O normal é você viver bem, de forma ativa, feliz, livre de dores e doenças. É isso que eu desejo para você. Afinal, ter saúde é muito mais do que viver muitos anos e morrer bem velhinha. Ter saúde é principalmente ter qualidade de vida e prazer em viver. Afinal, qual o sentido de viver muito se não estamos aproveitando de fato a vida? Hoje, muitos colocam a culpa na genética, até profissionais da área da saúde. É como se já estivéssemos programadas para nascer e ter pressão alta aos 50, ou um ataque cardíaco, ou um AVC aos 60, ou um Alzheimer aos 70. É quase como se não tivesse nada que pudesse ser feito e que pudesse mudar esse futuro. Genética não é destino. A ciência nos mostra hoje que somente 20% da maioria das doenças é culpa dos genes que recebemos do pai e da mãe. A boa notícia é que os outros 80% estão em nossas mãos. São os nossos hábitos de vida, os alimentos que escolhemos, os grandes responsáveis pelas doenças crônicas. E precisaram passar mais de 2.000 anos para que um estudo científico de peso endossasse a famosa frase de Hipócrates, que os seus alimentos sejam seus medicamentos. No artigo publicado em 2019 na prestigiosa revista médica The Lancet, revelou que nossa alimentação é hoje a causa número 1 de mortes e invalidez. Ela mata mais do que cigarro. Por outro lado, como mostrou um outro estudo, o estudo que foi uma pesquisa europeia prospectiva sobre câncer e nutrição, foi realizado com mais de 25.000 homens e mulheres e demonstrou que ter um estilo de vida saudável pode cortar em até 93% o risco de você ser diabético. Pode diminuir em 81% o risco de infarto e em 50% o risco de um AVC. Reduzir em até 78% o risco de desenvolver qualquer doença crônica. E reduzir em 36% todas as formas de câncer. Percebe isso?
uma redução de 93% no risco de você ser diabético ou diabética, uma doença que é a principal causa hoje por problemas renais, amputações, cegueira. Bom, e mesmo a nutrição sendo chave fundamental para mudar o destino de uma pessoa, ainda há muito desconhecimento sobre o poder dos alimentos por parte dos profissionais de saúde. Dos 6 anos que uma estudante de medicina passará na faculdade, somente 20 horas serão dedicadas à nutrição. Isso é muito pouco. Assim, não dá para querer culpar o seu médico por ele não saber como prescrever uma dieta ou um suplemento ou qualquer erva que poderia melhorar sua condição de saúde. Sem falar de quantos profissionais conseguem dedicar tempo suficiente em uma consulta para entender a causa dos seus problemas. Tem consulta em que você é atendido por menos de 10 minutos. É muito pouco tempo para falar com você sobre sua alimentação, as fontes de estresse, a melhor atividade física, sobre o seu casamento, filhos, trabalho, sua vida espiritual, os medicamentos que você toma e como está o seu intestino, como dorme à noite. Por isso, a solução mais rápida acaba sendo receitar um medicamento, mas dificilmente será a melhor solução quando falamos de longevidade e doenças crônicas. A verdade é que se você der ao seu corpo o que ele precisa para funcionar bem, retirar aquilo que está atrapalhando, ele se recupera muito bem sozinho. Então, por que não experimentar no seu dia a dia alimentos que estão disponíveis de fácil acesso e saborosos? E o melhor de tudo, sem efeitos colaterais. E é só abrir a geladeira ou ir na fruteira da sua cozinha para encontrar remédios naturais fantásticos. Para quem vive com dores na cabeça, nas articulações, na coluna, no joelho, nos quadris, nas mãos, nos ombros e já virou mensalista da farmácia comprando anti-inflamatórios, você sabia que existem 2 frutas com propriedades anti-inflamatórias? Uma é o abacaxi, rico numa enzima chamada bromelina, e outra, o mamão, que pode ser o formosa ou o papaya e tem o quê? Papaina. Essas 2 enzimas, elas têm a capacidade de agir nas articulações e provocar um efeito anti-inflamatório. Na verdade, o que elas fazem? Essas enzimas dissolvem o excesso de fibrina, que é uma proteína, digamos assim, encrenca depois de uma certa idade, que o seu corpo não consegue eliminar. Então, você tem nessas frutas as enzimas necessárias para isso. Por isso, o consumo dessas 2 frutas é uma excelente pedida, especialmente antes das grandes refeições, como o almoço e o jantar. Isso porque ajuda na absorção das propriedades terapêuticas das frutas. A cúrcuma, aquele tempero que usamos, se sabia que é o que mais artigo científico tem publicado e mostrando o quê? Que é um potente anti-inflamatório, melhor do que muitos que você encontra na prateleira das farmácias e livre dos efeitos colaterais. A cúrcuma, riquíssima em antioxidantes, que ajudam a proteger as nossas células do envelhecimento precoce e, inclusive, protegendo o cérebro de doenças degenerativas. Diferentes estudos já mostraram que a cúrcuma é um alimento aliado para a proteção contra o Alzheimer. E para potencializar os efeitos da cúrcuma, você simplesmente acrescenta pimenta do reino moída na hora. E o que é potencializar? É fazer com que os efeitos dessa cúrcuma fiquem mais tempo disponíveis no seu organismo. A pimenta do reino é rica numa substância chamada piperina, que aumenta a biodisponibilidade dessa potente raiz. Agora, você que adora tomar os prazóis da vida no primeiro mal-estar digestivo ou ainda que toma esses remédios há anos, porque uma vez foi no médico, ele receitou, passou bem, continuou tomando e nunca mais voltou? Você sabia que o alecrim é um grande aliado na saúde digestiva? Eu recomendo a todo mundo consumir o alecrim na forma de chá. Um chazinho de alecrim bem concentradinho antes das refeições é ótimo para ajudar na digestão, especialmente das proteínas, porque é lá no estômago que você começa a digerir as proteínas. E se você tem diabetes, pré-diabetes ou casos de diabetes na família, provavelmente você já ouviu seu médico dizendo que você terá que tomar medicamento para o resto da vida, né? Agora, aposto que ele não falou para você que existe uma batata excelente para os diabéticos. É claro que eu não estou falando da batata inglesa, que tem muito amido e que pode verdadeiramente aumentar o açúcar no seu sangue. Eu falo da batata Yacon, que parece uma batata doce, mas quando você a come crua e ela tem uma textura de pera.
Ela é riquíssima em uma fibra alimentar chamada inulina, que torna mais lento todo o processo de digestão e absorção dos carboidratos. Com isso, a glicose é liberada lentamente no sangue, fazendo com que a insulina também seja disponibilizada em pequenas doses. Com menos insulina circulando no organismo, evita-se uma condição chamada resistência à insulina, que é o primeiro passo para o desenvolvimento do diabetes. E não é só isso. A inulina, por ser uma fibra solúvel, também aumenta a sensação de saciedade e é um excelente alimento para suas bactérias intestinais. Agora, se você vive cansada, se arrastando por aí, tem uma vitamina que eu indico para quem vive cansada. Ela tem apenas 3 ingredientes. Você vai pegar uma fatia de melancia com a semente, tá? E na hora que você for tirar a casca, preserva um pouquinho dessa polpa branca, que tem uma substância muito interessante que ajuda a fazer vasodilatação. Coloca a melancia, como eu disse, com as sementes, essa partinha branca que tem citrulina no liquidificador. E se de repente você não tem canela em pó, coloca uma canela em pó mesmo, bate, mas depois você coa, mesmo porque você tem que coar quando você bate com as sementes. E a semente tem uma grande vantagem, são antifúngicas. Já a canela, ela é anti-inflamatória e ainda diminui a velocidade com a qual o açúcar é liberado no sangue, mantendo a sua energia ao longo do dia. Por fim, coloque 2 rodelas de banana verde, que é rica em fibras e que também contribui para o funcionamento do seu corpo. Quando ela está assim, verdinha, você nem precisa fazer a biomassa de banana verde. Você pode simplesmente cortá-la, tá? Assim, tirar a casca e acrescentar no suco crua, exatamente. Por quê? Ela é amido resistente e vai conferir ao seu suco também uma cremosidade. Então, bata tudo no liquidificador e você também pode coar com uvol e beber de manhã. Isso aqui só para citar alguns exemplos de como é possível fazer uso medicinal dos alimentos. E é por isso que eu criei essa semana especial Farmácia na Cozinha. Agora, nem sempre eu soube de tudo isso que estou contando para você. Eu queria compartilhar a minha história para mostrar que nunca é tarde para mudar. Nutrição é minha segunda carreira. Eu era uma grande empresária de moda, dona de boutique, que se chamava Gioli, que comercializava as grifes internacionais renomadas. E, inclusive, fui escolhida como a empresária de moda importada do ano de 1991 pela revista Exame. Mas eu via as minhas clientes, mesmo com uma vida confortável, em abundância material, sofrendo com algumas coisas de uma vida vazia de propósitos e cheia de ansiedade e depressão. Dores pelo corpo e doenças de todo tipo. Eu me tornei amiga das minhas clientes, eu queria ajudá-las, só que naquele momento a única coisa que eu podia fazer era escutá-las. Até que uma querida amiga e cliente, Marici Trussardi, me convidou para participar de um grupo de oração na sua casa. Eu só fui porque eu pensei que talvez a minha participação fosse uma forma de agradar a minha amiga que gentilmente me convidou. E logo eu, que nunca tinha rezado uma Ave Maria, acabei tendo o meu encontro pessoal com Deus através de Nossa Senhora Rainha da Paz, ouvindo as palavras do Frei Jorge da Paz, que nos leu no dia uma mensagem deixada por Nossa Senhora em Medjugorje. A partir daquela data, minha vida mudou. Passei a rezar o terço todos os dias, a ler a palavra de Deus, mas foi somente no dia 13 de maio de 1999 que eu recebi o sacramento do batismo, tendo como minha madrinha de batismo a minha saudosa amiga Marici Trussardi. De imediato, eu percebi que Deus me chamava para algo novo, que não era apenas para cuidar da aparência delas, mas sim cuidar delas como um todo. Eu fechei a minha loja, voltei para a faculdade e dessa vez para estudar nutrição com o apoio do meu marido. Eu era a aluna mais velha da classe e me comprometi a estudar sem limites. Assim que me formei, fiz a minha primeira especialização em saúde da mulher no climatério, na Faculdade de Saúde Pública da USP, até que descobri a nutrição funcional, que me trouxe as respostas que eu tanto buscava. A partir daí, eu trilhei um novo caminho dentro da própria nutrição. Agora, com a nutrição funcional. Já fiz várias especializações, pós-graduações, inclusive nos Estados Unidos, no Instituto de Medicina Funcional. Ao longo desses quase 20 anos, fui desenvolvendo e lapidando um método de
12 semanas, focado em 7 pilares simples para desinflamar o corpo, que, por incrível que pareça, já começa a dar respostas em 3 semanas. Só com um corpo desinflamado é possível desacelerar o envelhecimento precoce, tratar dores e diversas doenças. Tudo o que eu aprendia e estudava e pesquisava, eu primeiro colocava em prática em mim, depois na minha família. Hoje, eu me sinto mais jovem, com mais energia, meus exames só melhoram. E eu digo isso também com a experiência de quem está no campo de batalha, atendendo pacientes na clínica. Não é raro eu receber pacientes dizendo que eu sou a última esperança. Ao longo dos últimos 15 anos, eu vi pacientes que não tinham a menor esperança, com prognósticos super negativos, transformarem a sua saúde completamente. Tudo isso com pequenas mudanças na alimentação e estilo de vida, e a história delas foi mudada. Hoje eu sou uma outra pessoa. Eu perdi 13 quilos, eu voltei a fazer meus exercícios físicos, minha musculação, que eu não fazia já há algum tempo devido às minhas dores fortíssimas, dores crônicas de coluna. Eu quero falar para vocês aproveitar este verão que está vindo com tudo bacana e, por favor, acompanhar e cuidar do seu corpo, cuidar da mente, sabe? E ser uma mulher mais feliz, sem as dores que a gente tem. Eu eliminei 8 quilos, eliminei o meu cansaço, e estou diminuindo gradativamente as minhas dores nas pernas. Hoje eu não visto mais as roupas de antes, e sim roupas novas. E eu estou muito feliz porque eu aprendi a controlar os meus sintomas de cansaço através da alimentação, selecionando os alimentos que mais se adequam aos meus sintomas que eu quero diminuir. Desinflamei 11 quilos. Tudo para que eu possa recomendar a você hoje. Assuma o controle da sua saúde. Eu não quero que você dependa de mim ou de qualquer outro profissional da área da saúde para cuidar da sua saúde e da sua família. Eu quero ensinar você, com o meu método, a restaurar a sua saúde, para que você não tenha mais essa sensação de não saber o que fazer quando um problema de saúde aparecer na sua vida. Para você não ficar sem resposta quando ninguém encontra a causa das suas dores, alergias, inflamações. Busque conhecimento, priorize a sua saúde. Faça isso não por mim, mas por você, pela sua saúde, pela saúde dos seus filhos, dos seus netos, daqueles que você tanto ama. E por favor, não desista de ter a vida que você merece. E se você está decidida a melhorar a sua saúde, no próximo episódio eu vou mostrar a você o verdadeiro culpado, ou melhor, a verdadeira culpada dos seus problemas de saúde. Como eliminá-la com o meu método de 7 pilares da nutrição funcional para que você possa desinflamar o corpo, frear o envelhecimento precoce, restaurar a saúde na sua totalidade, física, psíquica e espiritual. Mas isso é assunto para o nosso próximo episódio. Nesse momento, eu já posso adiantar que, ao dominar esses 7 pilares da nutrição funcional, toda uma nova vida vai se abrir e você, enfim, encontrará uma solução para problemas que há anos a atormentam, para que você possa viver uma vida mais feliz, ativa, livre de preocupações com a saúde e para aproveitar de verdade a vida junto daqueles que você ama. Você está preparada para isso? Então, antes de eu ir, eu peço que escreva na caixinha de comentários qual mudança você deseja para a sua saúde e para a saúde da sua família hoje. No próximo episódio, eu vou trazer respostas para os assuntos que forem mais comentados aqui embaixo. A Semana Especial Farmácia na Cozinha está sendo construída com a sua participação. E não deixe de compartilhar sobre essa semana nas suas redes sociais, marcando com a hashtag do evento Viver Sem Adoecer. Compartilhar é uma forma de ajudarmos um amigo, um familiar, alguém que está precisando desse tipo de conhecimento para também buscar dar uma guinada na sua vida. Para você que ainda não está no grupo do WhatsApp, entra lá para que eu e a minha equipe possamos nos comunicar com você para que você não perca nenhum aviso importante. Um grande abraço e até o segundo episódio. Eu sou uma avó que pode brincar com a neta. Há 10 anos atrás, eu perdi meu marido faleceu. E daí a minha tendência só foi ganhando peso.
pressão, problema de pressão, peso, cada ano que ia no cardiologista, mas a senhora está engordando. E chegou uma hora que eu falei, vou ficar assim, estou com quase 70 anos e tá bom assim, já fiz o que tinha que fazer, filhos criados, filhos formados, independentes, tá bom assim desse jeito, tá bom. O filho, mas mãe, a senhora tá aí? Falei, tá ótimo, se tá tudo bom. Mas, no momento que eu estava contando, que eu falo para as pessoas, foi uma graça, mas lá no fundo, eu não estava feliz, porque eu sempre, lá atrás, eu sempre fui uma pessoa que foi magra, que foi gorda, depois emagreceu, voltou na história para trás um pouco, e briguei sempre com a balança. E daí, de 10 anos para cá, falei, deixa correr solto. E daí, mas no Espírito Santo falando, mas não tá bom assim. Daí eu falei, mas Deus, a quem eu irei? Mas eu gostaria mesmo de ir na doutora Gisela, porque eu conheci ela faz 20 anos atrás, da Canção Nova, ela e o doutor Roque. Lembro da primeira palestra que ela deu na Canção Nova. Daí eu falei, mas a doutora, né, São Paulo, eu sou do interior, aquela coisa, fica mais difícil. E pedi a graça e a graça aconteceu. Ela apareceu, mas como que ela apareceu? Você seguia? Não, ela apareceu lá falando de um programa que ela ia fazer. Aí eu falei, penso, faço ou não faço? Entro ou não entro? Daí eu falei, vou fazer. Entrei de cabeça. Entrei, acompanhei, já fazem 6 meses, continuo, perdi 13, não é quilos, 13 de desinflamado. 13 quilos de desinflamada. Tinha artrose, sarei, não tomo mais remédio, colesterol baixou, durmo bem, tudo maravilhoso, humor 10. Voltei a ser aquela mulher. Salto, que eu esqueci de falar, que eu sempre fui uma mulher que usei salto a vida inteira e ultimamente só rasteira, só sapato baixo. Hoje eu estou de sapato de salto, andando normal, uma maravilha. Desde 16 anos eu fui uma adolescente sobrepeso. Quando fez 17 anos, eu fiz um regime louco, perdi também, por incrível que pareça, 13 quilos. E daí eu toquei sempre até hoje, brigando com a balança, mas aqueles regimes horrorosos. Dá dor de cabeça, estômago vazio, roncando, horrível. Então eu sofri muito, fez tudo quanto foi tipo, até remédio de tarja preta eu tomei, certo? Então, e qual que é a diferença desse? Que você come, maravilha, você se alimenta, 10, não tem dor de cabeça, não tem buraco no estômago. Recomendo, é um espetáculo. Uma bênção de Deus. Falo que eu recebi uma graça. E eu vou continuar. Hoje, eu brinco com ela, rolo pelo chão, ela chama, vovó, vem sentar tapete. Então, é isso. Eu sinto que eu posso brincar com a minha neta.